Thaís, sabe, eu ouvi... Anteontem eu acho que eu ouvi o terceiro já. Eu tenho acompanhado o podcast, todos os episódios, e sempre com bastante ansiedade pelo próximo episódio, porque tá realmente muito bom. Aliás, o PG aparece, né? O PG aparece. Pois eu apareço no teu podcast, sabia disso, Thaís? Tu tá falando com um dos caras que falam. Por favor. Vamos botar o trechinho pra eu ver aqui. No início do primeiro episódio, vamos ver. Ó. Relatos de bloqueios feitos pela Polícia Rodoviária Federal começaram a aparecer de manhã e, de repente, tinham inundado o noticiário. As redes sociais estão lotadas de relatos dos mais variados, de diferentes lugares, principalmente no Nordeste do Brasil, com ações da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização de transporte público, de transporte individual. O prefeito da cidade de Cuité também publicou conteúdo nas redes sociais, falando em ação orquestrada para que o povo não possa ir votar. E a última informação são de pelo menos 514 operações de fiscalização contra veículos que fazem o transporte público de eleitores, especialmente no Nordeste. O Nordeste era a região que mais apoiava Lula. Olha, a denúncia é gravíssima, acho que sem precedentes na história das eleições esses áudios aí são no dia da eleição, no dia do pleito, né, Thaís? Era, domingo de manhã, aquela confusão. Esse podcast eu recomendo muito, se chama Alexandre. A Thaís faz uma minuciosa investigação sobre a trajetória, a personalidade, o jeito de atuar, né, os bastidores de como atua o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele que se tornou, como a Thaís estava dizendo, um dos grandes personagens da República, né, nos últimos anos. Thaís, uma coisa que me chama muito a atenção e que tu coloca no podcast, que era uma curiosidade antiga que eu tinha, tu deixa muito claro que o Alexandre de Moraes, ele não é bobo para tomar essa série de decisões incendiárias, né, muito polêmicas, que envolveram prisões, suspensão de perfis em redes sociais, né? Uma atuação muito monocrática também, tomando decisões sozinho, sem necessariamente ter o amparo do colegiado do Supremo. Então, tu dizes no podcast que ele nunca faria isso sem uma rede de apoio muito bem articulada, né? Houve gente na sociedade civil que deu carta branca para o Alexandre de Moraes poder agir dessa maneira, né? Eu queria que tu explicasse para a gente aqui como é que se deu essa composição, né? E quem são as pessoas, os atores que fazem parte dessa composição aí que permitiu ao Alexandre de Moraes tomar essas decisões assim muito, muito incendiárias, muito polêmicas. Olha, eu diria o seguinte: primeiro, ele começou uma costura internamente no Supremo Tribunal Federal. Então, ele bancou decisões sozinho, que na hora da decisão era a mais importante e era só ele assinando. Por exemplo, a prisão do Anderson Torres é a primeira coisa que me ocorre. E mesmo a decisão de intimar o Silvinei Vasquez no dia da eleição e mandar ele parar, tudo aquilo lá ele estava sozinho, embora ele tivesse, né, gente com ele. Naquele dia, especificamente, o Lewandowski estava lá, que era o vice-presidente do TSE, tinham outros ministros, e enfim. Essa costura com o Supremo foi muito importante, porque essas decisões, dias depois, acabavam sendo respaldadas. E aí ele tinha um pouco de anteparo. Daí as pessoas não podem dizer que era uma coisa da cabeça dele, que outros, pelo menos 9 ministros, também concordavam. Então começou por aí. E depois eu diria que ele começou a costurar, e o Alexandre tem essa característica porque ele vem da política, ele já tem relações históricas com muitos atores que estão em posições centrais. E com o tempo foi aprofundando. Então você vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as pessoas que me ocorrem assim para dizer, vários ministros do governo Lula que já estavam em intensa interlocução com ele durante a campanha, mantiveram essa relação. Em relação ao governo Bolsonaro, ele tinha uma proximidade maior com o então ministro das Comunicações, Fábio Faria. No TCU ele tem as pontes. E assim, ele chegou numa posição, PG, que eu acho que ele passava a mão no telefone para falar, a pessoa atende do outro lado, obviamente, né? Então, é uma rede que foi se estruturando um pouco, talvez quase que como um imã, né? Porque ele começou a representar mesmo esse esforço. Então, todas as instituições, na Câmara, no Senado, no governo, na oposição, acho que todo mundo reagiu ao chamado.